Nos guardar na ida, na volta e dos perigos dos acidentes, verdade? Rafael, ora o Senhor. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais esta noite nós estamos aqui na tua casa, estamos, Senhor, aqui na tua presença. Deus de amor, nesta noite em especial, Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, o Teu servo, nosso irmão Fábio, Senhor. Deus, repreende, Senhor, toda cólica, Senhor, em o nome de Jesus. Senhor, o seu filho Samuel, ó Pai, toda febre, ó Pai, venha ser repreendido, Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai. Deus abençoa, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, que adentrou a tua casa aqui nesta noite, Senhor, que vieram, Senhor, aqui para te louvar, para te adorar, para engrandecer e para exaltar o teu santo nome, Senhor. Pai querido, abençoa, toma a direção deste culto, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Jesus. Tome assento, queridos irmãos, abrindo as nossas harpas no número 87. Vamos louvar a Deus com o número 87. Justificado estou. Justificado estamos. Aleluia. Cristo Jesus me livrou. Ele é o meu mediador. Também é o meu bom Senhor, o Salvador, aleluia, maravilha, este mesmo, glória a Jesus. Justificado estou, Jesus me livrou, Ele é o meu mediador, também meu bom Salvador. Jesus sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre virá, santificando fiquei, quando a Ele roguei, Ele me disse tomar de minha graça e usar. Jesus sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre virá. Foi redimido também, obra do meu sumo bem, tudo de graça ganhei, nada por obras da lei. Jesus sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre virá. Ele a promessa me deu, o guia santo do céu, também me disse ficar e no batismo esperar. Jesus sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre virá. Quando a Ele busquei e batizado fiquei, línguas estranhas falei e meu Senhor exaltei. Jesus sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu
graças que Ele salvou. Quando na cruz expirou, Jesus sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Oh, aleluia! Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Ainda nesta mesma alegria, queridos irmãos, do número 125, pastor Joaquim Rodrigues de Sá, aqui na terra, no céu é outro nome. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Louvemos ao Senhor com alegria, irmãos. Deus nosso Salvador, quem dera hoje vir para reinar com poder e amor, quem dera hoje vir, já por sua esposa venho esta vez, que o espera em oração, fora do mundo de
Aleluia, aleluia. É a esperança da igreja. Cristo vem outra vez. Aleluia. Amados irmãos, enquanto as irmãs vão louvar a Deus, nós vamos também contribuir com os dízimos, com as ofertas para o engrandecimento do reino de Deus. Nossos oficiais com as salvas, e vamos todos juntos adorar o Senhor com alegria. Faça tudo com amor e com satisfação, porque é para Deus, não é para homem algum. Tudo é feito para que o nome do Senhor seja honrado, glorificado, exaltado. Então faça com alegria e muita dedicação. Não faça por um costume do dia a dia, não, de vir aos cultos, passar a salva e você se pode dar, se não pode não dar, mas faça com amor, com dedicação, e a recompensa vem do Senhor. Ofertando, você está dizendo: Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, a salvação da minha alma, da nossa família, da nossa amada igreja, do nosso ministério, e estamos ofertando para ampliar o reino de Deus. Aleluia. Se existe um campo de trabalho que não tem saldo, mas também não tem dívida, é o campo de Adamantina. Estamos sempre trabalhando, entra mês, o que entra, sai, gasta, pagamos, estamos sempre quitados em nome de Jesus. Tem compromisso, né, pastor? Compromisso tem, né? Vence a água amanhã, vence a luz depois da manhã, isso é compromisso, né? Vence o telefone, isso é compromisso. Mas dívida, o sangue de Jesus tem poder. Trabalhamos com aquilo que entra e não precisa fazer empréstimo nos bancos e nem vir dinheiro dos Estados Unidos, mas do bolso dos irmãos unidos. Aleluia. Querido Deus eterno, Pai, aqui está teus filhos, a tua igreja, Pai, quer honrar, quer contribuir nesta hora. Seja com teu povo, ajuda, abençoa e supre todas as necessidades, Pai. Repreende o devorador, o migrador e o destruidor, e que haja paz e bonança, Pai, na vida dos teus filhos, de cada família, Pai. Pois dizimando é um ato de fidelidade. Abençoa o teu povo que vai contribuir em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. As irmãs adorem a Jesus. Oh, glória a Deus. Maravilha, maravilha.
Graças a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Amados irmãos, nós temos uma família com carta de mudança para o nosso campo de trabalho. Já estão cooperando e trabalhando ali com o pastor Rafael em Núbia Paulista. Os nossos irmãos que vieram com carta de mudança lá do campo de Tupã. Muito bem, carta de mudança da igreja lá em Universo para a cidade de Núbia Paulista. Saudações no Senhor. Temos a honra de apresentar a Assembleia de Deus desta cidade, o irmão Reinaldo Pereira Lopes e a sua família, membros desta igreja há tempos, conforme consta no rolo de membros, e ele é diácono deste ministério. Portanto, nós o recomendamos para que o recebais no Senhor, como usam fazer os santos em toda parte, pela Assembleia de Deus, aleluia, Campo de Tupã. Assina o nosso pastor Márcio Nílio Arthur da Silva, pastor daquela congregação e também da nossa Confradesp. E a secretária Josefa Isabel da Silva, secretária da igreja. Fique em pé, nosso diácono, lá está lá, nosso irmão Reinaldo, esposa, filhos. A igreja está alegre com a presença e a mudança para o nosso campo. Digo amém. Amém. Deus te abençoe, irmão Reinaldo, esposa, filhos, e já estão trabalhando ali com o pastor Rafael, em Núbia Paulista. Tome assento, amados irmãos, fique à vontade. Os cultos de ensino aqui é todas as terças-feiras de cada semana, e todas as primeiro domingo do mês é a Santa Ceia, e ontem foi a reunião de obreiro. Sei que devido ao seu trabalho, não foi possível estar presente ontem, devido ao seu trabalho, já foi justificado ontem à noite a sua ausência, mas devido ao seu serviço, lá na sua, onde trabalha. Que Deus abençoe. O senhor providencia 2 fotos 3x4, entrega ao pastor Rafael, para que ele possa mandar fazer as carteiras de identidade, a sua de diácono, da esposa, membro e filhos, e assim sucessivamente. Que Deus abençoe. Também tem mais uma jovem que nos procurou. Ela deseja unir-se ao nosso ministério, mas me esqueci o seu nome. Irmã Débora. Fique em pé, Débora. Débora, ela veio de outro ministério, está já congregando aqui conosco e sentiu o desejo de unir-se ao nosso ministério e fazer parte deste grupo de jovens. Também ela é uma das candidatas ao batismo, quer batizar no próximo mês. Que bom, Débora, você está puxando a fila. Maravilha, Deus te abençoe. A igreja quer receber a irmã Débora como congregada por enquanto. Digo amém. E assim que batizar nas águas, Débora, você pode ver 2 fotos 3x4 e procura o Monei, faz o seu cadastro, passa por Gedielso, fazer o seu cartão de membro em nome de Jesus. Muito bem, de Três Lagoas, irmã Maria, junto com as irmãs de Flórida Paulista, onde está? Irmã Maria, muito bem, irmã Maria, que bom que a senhora veio. Vamos receber como bem-vindo, amém? Amém? Amém. Deus te abençoe e te guarde. E leve também o nosso abraço ao pastor Ledi, nosso amigo, companheiro de longa data. Deus abençoe de uma forma maravilhosa. Tem um jovem que nos procurou, que ele quer reconciliar com a igreja. Está presente, Lucas. Lucas já chegou. Acho que ele não chegou ainda, mas deverá chegar
nos procurou para que hoje também quer retornar a desfrutar desta comunhão com esta igreja amada. Ele ficou parado uns tempos, mas eu creio que logo está chegando. Coloque em pé, amada igreja, para nós já ouvir a palavra do Senhor, abrindo as nossas Bíblias, na carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, o capítulo de número 5 de Romanos, que traz o título A Justificação pela fé e a paz com Deus. Aleluia. Vamos ler somente 11 versículos, do 1 ao 11, e depois o pastor Ademir está explanando a palavra, conforme Deus tem colocado no seu coração, todo o capítulo 5 de Romanos. E se for até 9 horas, amém. Se for até 9h30, glória a Deus. E até meia-noite é dia. Depois é outro dia, mas até meia-noite é dia. E é bom comer a palavra, alimentar a alma com a palavra. Quantos encontraram, diga glória a Deus. Diz a palavra, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois pode ser que pelo bom alguém use morrer. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Todos juntos, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Quantos pode dizer amém? Amém? Permaneça em pé, amados. Nesta oração, nós vamos apresentar mais uns pedidos. Irmã Silvana, rogas oração em favor do seu esposo Fabinho, nós já apresentamos. Seu filho Samuel, que também está com febre. Também é irmão Aparecido, muito bem, Jardim Adamantina. Pede a oração da igreja a favor de sua filha Márcia, para Jesus realizar um milagre e a sua saúde e vida. Milagre em sua saúde e vida. Vamos apresentar. Pastor Benedito, apresente ao Senhor esses pedidos por escrito e toda a igreja presente. Meus amados, vos saúde com a paz do Senhor. Oremos. Bendito Deus e Pai, te louvamos nesta hora, Senhor, pela sua palavra, ora lida. Te louvo neste momento, Senhor, pela sua igreja reunida, meu Pai. Te louvo, Senhor, pela vida do nosso pastor. Meu Deus, te louvamos por tudo, pela salvação de nossas almas. E neste momento, Senhor Jesus, eu peço, abençoa, Senhor, esse pedido de oração que se encontra em minhas mãos, Senhor. Eu apresento ao Senhor. Pai, cremos no milagre, cremos no teu operar, porque o Senhor é o médico por excelência. Senhor Jesus, estende as tuas mãos que cura, Senhor. Dai saúde aos teus filhos que precisam, meu Pai. Oh, irmã Silvana, Pai, abençoa, Senhor, o seu esposo, irmão Fábio. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, declaramos a bênção. Fala conosco nesta noite, meu Senhor.
através da sua palavra. Continua usando o seu servo, pastor Ademir, como o Senhor tem usado, Senhor. Meu Deus, é a nossa oração para a glória do teu santo e excelso nome. Amém. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor, irmãos. Quero agradecer por poder tomar um assento. Já foi lida a palavra, tratando-se de um culto de ensino. Quero agradecer mais uma vez a Deus a oportunidade e também pelo meu pastor Esteu, pela essa oportunidade e também pela minha pastora Raimunda. Deus abençoe os meus pastores. E também eu quero já parabenizar também, mais uma vez, a gestão do pastor aqui, como os obreiros, os pastores, os obreiros em geral, e também essa igreja. Nós viemos aí de uma maratona. Desde a semana passada, alguns irmãos estão aí diretos. Ontem foi culto foi reunião de obreiros e irmãs. A casa estava repleta e hoje nós vemos aqui uma boa porção. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Eu queria pedir que o irmão me desse só um pouquinho mais de retorno, que eu estou com a voz meio afônica. Queridos, Romanos capítulo de número 5, nós temos 2 temas, eu quero abordar aqui, e prometo não ser muito enfadonho a todos. Mas a primeira parte, lida pelo nosso pastor, são 11 versículos. A segunda parte desse capítulo 5 está inserido: por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. Vamos abordar a primeira parte desse assunto, que é a justificação pela fé com Deus. Antes de nós entrarmos aqui, faz-se necessário explicar o termo justificação. Justificado. A justificação, ela significa prova ou provar, legítimo ou ser legitimado, ser desculpado, demonstrar inocência e dar razão àquele que não tem. Então isso quer dizer justificação. Provar, legitimar, desculpar, demonstrar, inocentar e dar razão. Toda vez que nós formos repreender alguém, nós nunca podemos usar "você está errado". Porque toda vez que nós vamos dizer que alguém está errado, nós não temos a condição de justificá-lo. Então, quando nós vamos querer resolver algum problema com alguém, vamos primeiro mostrar as razões e depois a sentença. Então, justificação quer dizer dar razão. Um dia o pastor recebeu um telefonema da mulher e a mulher descascou o marido. E ele disse: "Você tem razão". Pouco tempo depois o marido ligou para o pastor e o pastor disse: "Você tem razão". E a mulher do pastor olhou para ele e disse: "Qual dos dois tem razão?" "Nenhum. Se descobrirem que são cristãos, que são servos de Deus, vão descobrir que a sua razão está ao pé de Cristo". Aqui nesse capítulo, a justificação, ela aparece como uma prova de amor. Justificação aqui aparece como uma prova de amor. Leremos o versículo 5, parte B. "Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração". Só até aí. Versículo 8, olha o que diz o versículo 8, a parte A. "Mas Deus prova o seu amor para conosco". Então, a justificação aqui, segundo Paulo, é uma prova do amor de Deus para conosco. Fomos justificados pelo amor de Deus, porque Deus nos amou. A mente humana não vai compreender isso.
não vamos entender isso. É igual o salmista disse, tal ciência é demais para mim. É tão alto que eu não posso atingir. Por que Deus me amou? Por que Deus nos amou? Porque Deus nos justificou. Não temos a resposta. Agora vamos para o endereço dessa justificação. Quem é o endereçado? Quem são os alvos? Eu encontrei aqui 5. Primeiro alvo da justificação, versículo 6. Leremos o versículo 6. Parte A. Porque Cristo, estando nós ainda fracos. A justificação, ela é endereçada aos fracos, em todos os sentidos. Em segundo lugar, está endereçada aos pecadores. Versículo 8. A última parte que diz, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Um povo que andava em trevas, sem conhecer ao Senhor, sem entender ao Senhor, sem compreender os seus caminhos. O Senhor disse numa palavra simbólica, que eu fui achado por um povo que não me conhecia. E para Israel, o Senhor disse, vocês me honram com lábio, mas o teu coração está longe de mim. João, dando ênfase a essa justificação, em João capítulo 1 e 12, disse, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao qual, a saber, os chamou. Então, o amor de Deus está endereçado numa justificativa ou justificação, primeiro aos fracos, segundo aos pecadores e terceiro aos inimigos. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados. Então, inimigos de Deus, detratores do mal, é o que nós estudamos no capítulo 1. Detratores do mal, inimigos, irreconciliáveis, intratáveis, destinados ao inferno, sem feição moral, sem amor, sem sentimento. Toda vez que a Bíblia se refere ao ser humano sem Deus, o ser humano sem Deus, a Bíblia o apresenta como feras. Observe que Daniel descreve a imagem da estátua, e ele fala que um tinha a semelhança de um urso, de um leopardo. Então, o ser humano sem Deus é comparado a feras. Jesus, quando foi parado pela mulher cananeia, ela disse, sim, Senhor, mas até os cães comem da migalha que cai dos seus donos. Então, toda a raça humana sem Cristo é comparado a feras. Os que têm Cristo são comparados a ovelhas. Então, mesmo sendo inimigo de Deus, a justificação mediante o sacrifício de Cristo, ela também foi e é oferecida aos inimigos de Deus, para que ninguém fique inculpável nessa geração. Também está sendo direcionada a aqueles que, as nações estabelecidas, que foram aproximadas por Cristo. Eu quero dizer a você que os reconciliados, ou os reconciliados, significam, primeiro, estabelecer a paz. Reconciliação, justificação, ela tem o mesmo sentido, primeiro, de estabelecer a paz. Ou seja, essa justificação, ela é apresentada às nações. A Bíblia diz, bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, mesmo Deus sendo Senhor de tudo, Deus, ele apresenta a justificação para a nação, para o líder, para as autoridades. Que lá na frente do capítulo 3, vamos entender que Paulo disse, toda autoridade é constituída por Deus. Então Deus também apresenta ou oferece a justificação através de Cristo às nações. Dentro desse contexto de conciliação ou reconciliação, nós temos aqui um sentido da palavra que diz, tornar amigos. Quando Deus apresenta a justificação, que automaticamente também quer dizer conciliação, Deus está querendo tornar a humanidade seus amigos. Ou seja,
pessoas que se malquistam, pessoas brigadas, intrigadas, em contenda, em rivalidade. A Bíblia diz que a esse Deus apresenta a conciliação. Ouvimos aqui, décadas passadas, o que aconteceu com o muro de Berlim, que dividia as duas Alemanhas. Ouvimos o que o Senhor fez com as duas Coreias, a do Sul e a Oriental. E alguns países que foram conciliados. Vou te provar na Bíblia que Deus faz o papel de conciliação, conforme disse Isaías capítulo 38, Deus disse, abrirei rios em lugares altos, e manancial de água em lugares ermos. Há alguns bilhões de anos atrás, a terra era chamada Pangeia, que queria dizer toda a terra. Hoje, a terra não é mais aquela terra de antigamente, porque os rios foram se formando, as águas foram se tumultuando, e alguns países, continentes foram unidos através da terra, através da natureza. E isso está intrínseco de que Deus tem o comando de tudo. Deus tem o controle de tudo, de unir nações, países, fronteiras e continentes, para que todos sejam alcançados pela conciliação, ou seja, estão sendo apresentados a essas pessoas de graça o dom da vida. Por isso que eu asseguro dizer que quando acontecer o juízo de Deus, ninguém está inocente. Não há dúvida, não há dúvida. Mas aqueles que não ouviram o evangelho, não há dúvida. E aqueles que assim, aqueles que assado, todos estão sendo aproximados mediante a justificação ou a conciliação. É como se Deus dissesse, venham ser meus amigos através do sacrifício do meu filho. Os irmãos estão entendendo alguma coisa, irmão? Vamos passar para a segunda parte, então, que é quais os benefícios dessa justificação? O ser humano é levado por promoção. Leve 3, pague 2. Você pode ver que as sandálias mais fracas são as que contêm os super-heróis. Ben 10, Homem-Aranha, a sandália não vale nada. Aí eles colocam o nome de super para vender. Então o ser humano é condicionado à promoção. E qual é a promoção dessa justificação que a nós foi apresentada? Primeiro, essa justificação nos traz como benefício paz. Versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos. Segundo benefício, nos traz firmeza. Versículo 2, a parte B. Que diz assim, na qual estamos firme. Ou seja, não estamos oscilosos. Temos convicção e certeza de que essa justificativa põe o homem de pé. É o que disse o salmista. Me tirou do charco e de um tremendal de lama e me firmou os pés na rocha. 3. O benefício da justificação abre-nos a porta da fé. Leremos o versículo 2. Pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça. Não precisa ser eloquente, não precisa ser pastor ou líder. Todos aqueles que foram justificados por Cristo têm acesso à graça de Deus através da fé. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Lembrando, para reforçar, que graça quer dizer favor não merecido. Não é porque você merece que eu vou te dar. É porque Deus quer te dar. É porque Deus se agradou. É porque Deus é misericordioso. Então, o benefício da justificação é abrir-nos a porta da fé. 4, livrar-nos da ira. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira, que está condicionada aos 7 flagelos, às 7 pragas, ter o nome apagado do livro da vida, ter uma eternidade no lago de fogo. Parando aqui sobre essa ira,
A Bíblia diz que para o entendido o céu é para cima, o inferno é para baixo. E aonde fica o lago de fogo que engole o céu e a terra? Então, é uma atmosfera terrível e o lago de fogo representa o ápice da ira divina, aonde serão lançados Satanás, a besta e o falso profeta. E todos aqueles que se esqueceram de Deus. Então Paulo diz assim, ó, já que nós somos justificados, não vamos entrar no lago de fogo, salvo da ira, é o benefício. Quinto, recebemos o Espírito Santo. Leremos o versículo 5, a última parte, que diz assim, ó, porquanto o amor de Deus é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Outra coisa é você ter os dons do Espírito Santo. E a outra coisa é você ter o Espírito Santo. Todo ser humano, quando ele aceita Jesus, confessa com a boca e crê com o coração, ele passa a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Sexto benefício, ele recebe salvação. Leremos o versículo 11, que diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Essa reconciliação está condicionada pela salvação que é oferecida gratuitamente. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? Vamos então agora, o que é que nós aprendemos sendo justificado? O que é que nós ganhamos com essa justificação? Quando nós lemos o versículo 3 a 5, vamos ler lá, vamos ler. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Um dia uma irmã disse, pastor, ore por mim, porque eu preciso que Deus me dê muita esperança, me dê fé. Eu preciso de fé, pastor. E o pastor, irmã, então vem cá. Senhor, manda muita tribulação na vida dessa mulher. E ela abriu, é isso, pastor, misericórdia. Aí o pastor olhou, a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. E aí vai. Então, o que é que a gente aprende com essa justificação? Ou uma nova expectativa de vida. Um novo olhar, uma maneira diferente de olhar a vida. Tem pessoas que não têm experiência de vida nenhuma. Nunca dormiu numa rodoviária, nunca passou vergonha, nunca passou fome, nunca foi humilhado, nunca foi despejado. Não tem marca de sofrimento na vida dele. Tudo que ele tem foi de mão beijada. Não valoriza nada, não valoriza as conquistas, as posses, os bens. Você pode observar que a maioria dos sitiantes, os donos, quando morrem, os filhos vendem tudo. Esquece o valor sentimental daquela terra, daquela posse, daquele bem. Por quê? Porque não tem experiência de vida. E Paulo diz assim, que a justificação, ela nos dá experiência. Por quê? Nas tribulações, ela produz paciência. A paciência, experiência. E a experiência, a esperança. Nós aprendemos com a justificação ter um olhar diferente para a vida. Lá na frente, Paulo fala em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Tudo, o mal e o bem, a luz e as trevas, a morte e a vida, o choro e o riso, a fome e a bonança, a veste e a nudez, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Então Paulo fala que a justificação nos ensina a olhar diferente, acabar com esse determinismo. Eu determino, eu profetizo, eu falo, eu declaro. Se Deus não fizer, irmão, nós temos que parar com isso, porque isso é antibíblico. Nós não fomos chamados para dar a cabo de prova de ninguém. Alguns indo que falar, a prova acabou, a luta foi embora, agora isso é conversa fiada, irmão. A prova nos cerca, vivemos de prova. Crente não pode sair da prova. Tem crente que tem que comer meio pão. Ele tem que comer meio pão durante o dia, porque se ele comer um, ele desvia.
Tem crente que tem que andar a pé, porque se ele andar com carro não dá carona para ninguém. Vem uma senhora no pão de ônibus, passa direto. Quando ele está a pé, ele fala, o meu carro, Jesus, olha, me dá um carro, Senhor. Aí põe no carro assim, ó, propriedade exclusiva de Jesus. Aí um dia a mulher na igreja queria dar a luz à criança, chamaram quem? Propriedade exclusiva de Jesus. Irmão, socorre a irmã. Ai, irmão, o meu carro, sabe? Então, irmão, Paulo nos ensina que o sofrimento resulta em um fim proveitoso. E todo cristão deve aprender com o sofrimento. Porque Hebreus 5:8 diz que Jesus aprendeu com o sofrimento. E a ele o Senhor fez enfermar, segundo falou Isaías. E ele teve que apresentar um forte clamor com lágrima. É brincadeira uma coisa dessa? E eu e você não pode sentir uma dor de dente. Eu não aceito isso, porque isso. O Senhor não quer isso na minha vida. Ah, rapaz, misericórdia. Aprendemos um olhar diferente para a vida. E saber que o sofrimento é parte do justo. O sofrimento está intrínseco na salvação. E o Senhor disse que no mundo tereis. Então pronto. Passa a régua aí. Mas tem de bom ânimo. Segundo benefício, entender o objetivo da justificação, que são 4. O primeiro objetivo da justificação chama-se ímpio. Há uma dúvida na cabeça dos irmãos, assim os irmãos que não têm muito conhecimento, porque eu louvo a Deus pelos mestres que nós temos aqui, pastor Joaquim, professor de teologia, pastor Hudson, professor de teologia, tem vários doutores aí, os pastores versados aqui, o Gamaliel que pregou domingo ali, pastor Paulo Rondon. Então tem vários mestres. Mas a palavra ímpio quer dizer aquele que não tem religião, porque nós confundimos ímpio com pecador com tanto. O ímpio, automaticamente, é aquele que não tem religião. Um ateu da vida. O ímpio não tem religião. Mas esse ímpio, o salmista diz que esse ímpio detém conselhos. Não se detém no conselho dos ímpios. E o cristão precisa abrir os olhos espirituais para não terceirizar a sua casa, entregando ela aos cuidados do ímpio e fazer do ímpio um conselheiro ou um guru espiritual. E Paulo diz que mesmo ele sendo alvo da justificação e da conciliação, nós não temos nada a ver com o ímpio, que ele se converta, que ele seja transformado e alcance a graça e favor oportuno. Segundo o endereço da justificação é o justo, que é aquele que pratica a justiça. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Nós somos justificados. Mas existem pessoas sinceras e honestas. Tem pessoas não crentes que têm mais palavra do que muitos crentes. Em São Paulo eu tocava obra, tinha cerca de 10 a 15 funcionários. Funcionário não, pessoas que trabalhavam comigo, 10 a 15. Os que mais chegavam atrasados, os crentes. Os que faziam reboco torto, crente. Os que estragavam material, crente. Os que ficavam procurando saber o quanto que eu fechei a obra, crente. Sem contar os que ficavam orando. Eu senti de Deus de orar para Deus lhe guardar nos andames, pastor Demir. O terceiro alvo, eu não estou lendo, né? Vamos ler o versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Segundo, o justo, né? Versículo 7, parte A. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pessoas que não são crentes, mas têm palavra, pagam honestamente, trabalham honestamente. Essas pessoas nós temos que considerar. Terceiro, o bom. Versículo 7, parte B. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Pessoa boa é aquela pessoa adequada, satisfatória, misericordiosa. É uma pessoa que ela é cautelosa. Uma pessoa modesta, que tem visão da coisa, que tem experiência de vida. E a Bíblia diz que pelo bom alguém ouse morrer. E o quarto endereço dessa justificação chama-se pecadores. Versículo 8, a última parte. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem é o pecador? O salmista diz que eles são detentores de caminho. O pecador, irmão, somos nós. Nós somos o pecador remido.
Nós não pecamos. Nós não vivemos na prática do pecado, mas nós somos pecador remido. Como diz o hino 192, era um pecador, andava sem Jesus. Hoje sou remido, então, hoje nós somos pecadores remidos pela graça de Cristo. Então, são 4 os alvos da justificação: o bom, o justo, o ímpio e o pecador. Porém, faz-se necessário frisar aqui essa noite que, quando eu falo de pecador, eu estou dizendo aqueles que não têm Cristo na vida, aqueles que não têm Jesus Cristo na vida. Mas também quero apresentar aqueles que já aceitaram a Cristo. É o que Paulo fala, é o que fala lá em Hebreus. Para esses não resta mais sacrifício. Tem muitos pecadores, irmão, que já estão sentenciados ao juízo, porque usam de libertinagem. Só porque a graça é abundante, peca, faz. É o que a irmã pregou ontem. Aquela sujeira velha debaixo do tapete. Direto, lava o rosto no espelho, que disse Paulo, depois já esquece a sua fisionomia. E o pecador tem essa tendência na prática do pecado. Quer ver uma coisa? Muitas vezes nós estamos orando mais para pedir perdão dos nossos pecados do que para pedir poder, autoridade, unção, ousadia. Estamos mais pedindo perdão dos nossos pecados do que orando para Deus curar, operar, orando pelas pessoas para Deus salvar, libertar. Por quê? Porque nós estamos propícios à prática pecaminosa. Mas Paulo fala que a esses pecadores é apontado o cetro da justificação. Vamos encerrar com o versículo 11. Então, não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual alcançamos a conciliação. Ou seja, Paulo fala, viva isso, se alegre por isso, fique contente em agradecer que você foi justificado. Foi o hino que o nosso pastor louvou a Deus aqui. Correndo então, vamos então para a segunda parte, e eu quero usar como chave o versículo 14. Vamos ler o versículo 14. Algum irmão quer fazer alguma pergunta, irmão, sobre a justificação? Está todo mundo esclarecido? Graças a Deus. Versículo 14, que diz assim, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão é o tipo de Cristo. Vamos falar isso lá na frente, por isso que eu não quero me deter nisso. Adão é o tipo de Cristo. O Senhor disse em Hebreus 10:9, tira o primeiro, estabelece o segundo, que é Cristo. Então, tira o Antigo Testamento, coloca a Nova Aliança, o velho Adão, o novo Adão, tira a alma vivente e coloca o Espírito vivificante. Nós, então, temos ciência disso. Mas eu quero falar sobre o pecado de Adão, que Paulo apresenta como semelhança. Paulo epígrafe o pecado de Adão. Paulo consegue distinguir, destacar, para nos ensinar a semelhança, qual foi o tipo de pecado que Adão cometeu. Então, vamos aqui então permear, para você entender, depois vamos trazer esse tipo de pecado. Paulo chama de semelhança de pecado. E uma dessas características desse pecado é a morte, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ninguém ia morrer, nós não iríamos morrer. Seríamos eternos. Observe que quando Deus falou para confundir a Torre de Babel, o Senhor disse, eia, que o homem é como um de nós. Então o homem tinha eternidade garantida. E Adão, quando peca, ele com seu pecado, ele rejeita a vida eterna e traz como sentença a morte. Nesse aspecto, a semelhança do pecado de Adão, ela é generalizada. Versículo 14, a parte A. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Versículo 15, a parte B, que diz assim, ó. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. Ou seja, o pecado de Adão trouxe a morte não somente a ele, a morte física, mas também a morte espiritual, e essa morte passou a todos os homens,
pelo qual Paulo fala que eles morreram de Adão até Moisés. Versículo 17, parte B, que diz assim, ó. Glória a Deus. Pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom de Deus reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, a morte, ela foi generalizada, passou de geração a geração, e a morte nada mais menos do que o fruto do pecado de Adão. E com o seu pecado, o Senhor disse à mulher, com dores darás à luz, e a serpente rastejarás e comerá pó, e o homem comerá do suor do seu rosto. E a Caim, o Senhor disse que o pecado está à porta. Ou seja, o homem não teria mais controle sobre o pecado. Nós só temos controle porque é a graça de Cristo. E Paulo fala que e João fala que há um só que detém o poder do pecado, chama-se Espírito Santo. Então, por isso que Paulo fala, foge da aparência do mal. Porque se você ficar, você cai. Porque não temos o controle do pecado. Com isso, o pecado de Adão trouxe uma expectativa de juízo sobre os homens. Leremos o versículo 16. E não foi assim o dom, como a ofensa, que por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Então, o pecado de Adão trouxe uma expectativa de juízo, uma certeza de juízo. Por isso que Paulo fala, o salário do pecado é a morte. Todos os homens pecaram. A morte passou a todos os homens. E quantos homens que vão morrendo, fruto do pecado. É o que disse Jeremias, se queixa, pois o homem. Queixe-se, pois, do seu próprio pecado. Vou dar um exemplo. O camarada passa no mundão lá fora 30 anos. Bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo. Tem 30 mulheres, parece o pai de Gideão. Arruma 70 filhos, aí vem para a igreja, não quer dar pensão para ninguém, ainda pede oração ainda, não sei para quê. Fruto do pecado. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Então, o pecado abre, ou seja, o pecado é a chave para a condenação. Porque o homem está destinado a morrer uma só vez e depois da morte segue-se ao juízo. Para prestar conta do que fez no corpo ou fora dele. Então, o pecado traz uma expectação de juízo. Olha para quem está do lado e fala assim, ó, vigia. E para nos reconciliar com Deus, Jesus trouxe algo chamado de dom gratuito, graça de Deus e dom pela graça. Para nos reconciliar com Deus, das palavras do pastor Joaquim Francisco de Sá, acertei? Rodrigues de Sá. Resolveu o problema. É Rodrigues, né? Resolveu o problema. Jesus trouxe um antídoto chamado dom gratuito, graça de Deus e dom pela graça. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito. Versículo 16. E não foi assim o dom como ofensa, porque um só pecou. Mas o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Jesus trouxe o remédio para a humanidade. Em segundo lugar, Jesus trouxe algo chamado abundância da graça e dom da justiça. Versículo de número 17, que diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais do que receber a abundância da graça e o dom da justiça. A abundância da graça e o dom da justiça. A abundância da graça é aquilo que a gente fica, por que Deus não mata ele? Por que Deus não põe ela no leito? É porque é a abundância da graça. É muita graça. Muita. Jesus trouxe algo chamado
ato de justiça, versículo 18. Porque por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Se existe alguma coisa que Deus é imutável, invariável, imperceptível, imprescindível. Deus é impericiável, inferível. Não podemos nunca entender. É comum a gente ouvir alguém falar em mistério, línguas estranhas. Já aconteceu comigo isso uma vez. E lá vem a irmã sapateando e trouxe a outra também rodando. E me rodaram e eu quase que fiquei zonzo. E a mulher falou línguas estranhas para lá, para cá, para lá, para cá, para lá e para cá. Entendes tu? Eu falei, não. Irmão, não dá. Entender os mistérios de Deus, entender o trabalhar de Deus, nós nunca vamos entender. Deus faz como que nós passamos um quebra-cabeça. Vai montando uma pedrinha aqui, vai montando outra ali, e aí depois a gente fica... Estou entendendo, disse o pastor Aristeu. Ato de justiça. Então Deus não pode ser justo para mim e injusto para a pessoa. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa. Quando Deus vai castigar o ímpio, primeiro ele olha para dentro da igreja. Então, nós, aquilo que eu falei outro dia, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, ou seja, apanha o pregador, apanha o ouvinte, apanha todo mundo. Porque Deus não pode ser variável, Deus não pode fazer acepção de pessoa. Deus não pode me tratar bem e rejeitar o pecador. Deus ama ao pecador, e a Bíblia diz que vale mais o mundo inteiro perdido, um pecador, do que o mundo inteiro perdido. Então Deus ama o pecador. Deus se compadece do pecador e a ele apresenta a justificação pela fé. Ou seja, Deus anseia que o pecador reconheça que ele é Senhor. E, em último lugar, a graça, justiça e vida eterna. Leremos o versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus então aboliu todo o mal que Adão trouxe à humanidade, e Jesus agora traz vida eterna. E alguns crentes ficam, o que é que a gente vai fazer no céu? Uns dizem, vamos só cantar. Os outros falam, vamos comer? O que é que nós vamos fazer no céu? Aí uns falam, vamos adorar. Mas isso é assunto para mexer com o seu raciocínio e que você vai procurar nas escrituras. E aí, em outra ocasião, o pastor vai te esclarecer esse assunto. Mas a certeza é que nós temos vida eterna. O Senhor dirá aos que estiverem à sua direita, vinde bendito, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas não é de qualquer maneira que se entra. Tem que ser justificado. Tem que estar reconciliado. Tem que estar debaixo da graça, reconhecendo que o amor de Deus nos constrange ao arrependimento. E com isso eu leio o versículo 20. Versículo 20 propositalmente eu deixei esse versículo 20 para ler. Que diz assim, ó. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Vou resumir. Adão trouxe o pecado. Obviamente, o diabo tentou Adão. Não foi maçã, não foi pera, nem maçã e nem jaca que Adão comeu. A Bíblia diz que ele pegou do fruto. Ele peca. Por ele pecar, ele traz a morte para a humanidade. Quando ele peca, o diabo é o nosso acusador. Então, pela lei, ele nos acusa. Porque o diabo sabe da Bíblia. Ele citou texto bíblico para Jesus. Ele cita algumas passagens bíblicas. E na Bíblia nós vamos encontrar Deus falando, o homem falando e o diabo falando também. O diabo, através da lei, acusa o homem. Jesus, porém, traz a graça e diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Estamos debaixo da graça, da misericórdia e da compaixão divina.
O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e é por isso que o diabo se levanta furiosamente para acabar com a tua vida, destruir a tua casa, destruir o teu ministério, destruir a tua chamada. O diabo odeia o ser humano, não gosta que adore a Deus. Ele odeia levita, ele odeia pregador, odeia pastor, odeia líder, odeia igreja, odeia juventude, odeia círculo de oração, porque o nosso intuito, através da justificação, é agradecer a Deus, que éramos cavalo de Satanás, a nossa morada era o inferno, mas Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Temos paz com Deus. Quantos assim acreditam e podem glorificar a Deus? Eu quero fazer uma oração essa noite, para que o Senhor continue conservando em nós um espírito de temor. Eu queria que você lesse a Bíblia e orasse nesse sentido. Espírito de temor, de bravura, de entendimento, de sabedoria, para que Deus possa nos blindar com amor. Ontem eu estava louvando a Deus aqui pelo pastor Aristeu e a pastora Raimunda, porque a missionária trouxe uma palavra forte ontem, e o pastor dando glória. Tem pastor por aí que não quer que ninguém pregue isso na igreja dele, viu, irmão? Tem igreja por aí que não quer esse tipo de mensagem. Ele quer mensagem de autoajuda. E o povo com a porteira aberta fazendo o que quer. Mas eu louvo a Deus por esse campo de trabalho, porque aqui nós temos homens capacitados para assumir esse microfone e pregar tal como eu estou pregando aqui. Nas nossas congregações, os temas dos nossos eventos é santidade, é santificação, é buscando a Deus em oração, e Deus está destroçando a obra de Satanás. É sinal de que Deus vai aumentar, alavancar, superabundar, vai fazer crescer esse campo de trabalho, e a santidade vai permanecer. A igreja de Adamantina está crescendo, não está inchada. Está crescendo, robustecendo na estrutura bíblica. Amém? Eu queria convidar você aqui à frente, toda igreja. Numa quebra de protocolo, eu queria que os pastores aqui que estão em cima nos ajudassem essa noite, se pudesse, por bondade, para impor as mãos sobre esses irmãos. Sim, em nome de Jesus, nesse culto de ensino. Porque o diabo está furioso com esse tipo de mensagem, com esse tipo de ensinamento. Estamos abrindo os olhos, estamos lhe mostrando o caminho do céu. E eu queria que você visse à frente, como um pecador remido, que quer continuar adorando, quer continuar servindo, quer que Deus quebre o laço, quer que o Senhor te dê vitória, quer que Deus proteja a tua casa, quer que Deus guarde a tua vida. E no nome do Senhor Jesus, esses homens de Deus, como sacerdotes que são, vão impor as mãos sobre a tua vida e vão impetrar sobre a tua vida graça abundantemente. Senhor Deus e Pai, é com espírito quebrantado, é com espírito de humilhação, é com conhecimento que temos que somos falhos, somos frágeis, somos pecadores, somos carentes da tua misericórdia, falhamos, pecamos, estamos sujeitos a falhar, mas nós queremos a tua graça, queremos a tua misericórdia, queremos o teu poder, queremos acertar na vida, queremos endireitar na vida, queremos fazer com excelência, queremos te adorar, te exaltar. Senhor, segura na nossa mão, Senhor, nos dá força, nos dá graça, derrama sobre a tua igreja espírito de temor, espírito de sabedoria, espírito de santificação. Conserva a tua igreja, a qualidade espiritual, a ousadia espiritual. Oh meu Deus, convida ele ao jejuar, dá força para jejuar, receba força para jejuar, receba força para consagrar, receba força para orar, receba força para ler a Bíblia, receba força para santificar, recebe autoridade, recebe ousadia, receba a visão de Deus, receba poder sobrenatural. Senhor, blinda a tua igreja, guarda os teus escolhidos e protege-os segundo a tua graça, em Cristo Jesus, a nossa esperança. Amém.
Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Tome assento, amados irmãos, adorando e glorificando o nome de Jesus. Quantos podem agradecer a Deus por esta palavra? Digo amém. Graças a Deus, Deus continuará abençoando ricamente pastor Ademir e o seu ministério coroado com as bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Maravilha. Muito boa esta palavra, justificação pela fé em Cristo Jesus. Os nossos jovens ali em Lucélia também estão com um tema muito bonito nesse 7º encontro, ou seja, 12º encontro de jovens. Jovens fortalecidos na graça de Cristo Jesus, baseado em 2 Timóteo 2, versículo 1, para dia 13, 14 e 15 de junho, mês 6. Muito bonito o tema e sugestivo. Jovens fortalecidos na graça de Cristo Jesus. Quando os jovens são fortalecidos? Quando busca Deus em oração, vai nas vigílias, consagra a vida ao Senhor, pede graça, pede sabedoria, e aí são fortalecidos nesta graça do Senhor Jesus Cristo. Para o capítulo 6, na próxima semana, terça-feira, a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Tem muita coisa boa. Aí nós vamos para por que a graça não nos deixa permanecer no pecado. Porque oramos e porque faz o que mais? Vigia, rapaz. Vigia. Crente tem que vigiar, irmão, toda hora. Viu? Vigia de dia, vigia de noite, vigia todo instante. É a primeira coisa, a primeira frase que Jesus disse: vigiai e orai. Para quê? Não entreis em tentação. Então, está aí, e nós vamos aprender esta palavra. Pois tem aí o capítulo 7, vai ser muito bom. Aleluia. Estado mortal, a lei, certo? Sirvamos a Deus em novidade de espírito. A lei opera em nós a morte, luta da carne com o espírito. Os dois lutam um com o outro. E quando chega no capítulo 8, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da santidade e adoção. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí está a vitória de quem ora, de quem consagra, de quem vigia. E tem o Senhor como seu Senhor, como seu Salvador, o libertador de Israel. Amém, amados? Ficamos em pé. Nós vamos retornar amanhã, à tarde da bênção, das 2 às 4, a irmã Raimunda, Manália, Mangedália, Matilde e as irmãs, todas aguardam aqui uma tarde da bênção amanhã, com todos nós, aleluia, os que tiver com férias definitiva, quer dizer desempregado, certo? Aguarda, venha, irmão, os aposentados, as viúvas, até aqueles que estão divorciados, venha, irmão, busca a tua bênção aqui, amanhã à tarde. À noite, culto nas nossas congregações, mas lá no Jardim Adamantina tem uma festa linda, Jardim Brasil. Pastor Márcio e a irmã Geise faz aniversário, estamos lá com os obreiros e as esposas dos obreiros, em um culto de ação de graça, pela vida do pastor Márcio e a irmã Geise, rogando a Deus a bênção, que eles continuem esses anos sendo multiplicados e o Senhor dando vitória. Amém? E quinta-feira, a noite da vitória, cooperação da congregação também do Jardim Brasil. Jardim Brasil essa semana em festa. Lá e aqui, lá e assim Deus vai abençoando. Amém, amados? E é bom trazer mais uma pessoa para Jesus, irmão. Convide as pessoas amigas, vizinhas. Faça igual os testemunhos de Jeová. Bate a palma às 7 horas da manhã. Vamos na minha igreja hoje, irmão. Vamos comigo hoje. Vamos lá, vai ser lindo o coral cantar, as irmãs.
E você tem que convidar, irmão. Bate palma lá, convide. Não pode oferecer presente, porque aí, né, é demais, né? Amém? Alabim. Lucas Alabim chegou? Lucas Alabim chegou? Não. Então ele está na faculdade. A quinta é Jamil? Jamil de Lima? Então eu falei demais. Aleluia. Jardim Brasil é outra. Estende as mãos, queridos, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, reina sobre o povo de Deus e todos digam juntos. Amém. Abraço, irmão. Comente com a paz do Senhor. Aleluia.